é bom poder compartilhar com os irmãos a alegria no meu coração de o Senhor falar conosco nessa palavra, né? Deus seja louvado. Jonas, Antigo Testamento, Antiga Aliança, que traz muita luz ao nosso entendimento concernente ao propósito de Cristo, ao propósito da vontade do Pai sobre as nossas vidas, né? Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 15, irmãos. Nós sabemos, quando fala Jonas, né? Nós já começamos a imaginar como que mais ou menos será a palavra de hoje, né? Então, se você ama a palavra, se você crê na palavra, se você acredita que ela tem poder para levantar, para curar, para transformar, a Bíblia diz que o Senhor tem o melhor para nós. É isso que nós devemos confiar, que Deus tem o melhor para nós. Que na verdade o propósito de Deus nas nossas vidas é de entregar a nós o melhor na presença do Senhor. Amém, igreja do Senhor? Vamos à palavra. Capítulo 1, versículo 15. Pode ser que a forma que a minha versão está escrita aqui possa ser um pouquinho diferente da dos irmãos, mas o propósito é soberano de Deus nas nossas vidas, né? Jonas, capítulo 2, versículo 15 em diante. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar, e o mar se aquietou do seu furor. E temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Louvado seja o nome do Senhor. E então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus seja louvado, né? Palavra maravilhosa, irmãos. A história de Jonas é uma história de muito ensinamento. Uma história que, se nós pararmos para meditar, para observar os detalhes que há nessa mensagem, que eu quero, pela presença do Espírito Santo, com a ajuda dele, né, pelo poder que há nele, eu possa expressar aos irmãos o que eu meditava, o que o Senhor falava comigo, que eu aprendo também com essa palavra. Porque nós sabemos que a missão que é dada a Jonas é o princípio da mensagem desse livro. O que o Senhor, nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele vai solicitar a Jonas para que ele pregasse a palavra em Nínive, uma cidade que é uma cidade rebelde na Bíblia. É um povo que nós sabemos que é um povo temido também, porque um dos problemas de Jonas ir para essa cidade pregar não é porque Jonas não confiava na palavra, tão somente naquilo que Deus ordenou, mas sim também
pelo perigo que aquele povo trazia, irmãos. Aquele povo era um povo rebelde, um povo que matava seus inimigos. E o Senhor declara, né, uma chamada a Jonas para que ele pudesse ir para lá para pregar. Então, os que conhecem a palavra do Senhor, nós vamos entender que Jonas desobedece à ordem de Deus, porque Jonas tem no seu coração medo, Jonas tem no seu coração uma dificuldade, né? Eu quero entender que é o momento que Deus pede a coisa mais difícil para Jonas, que ele deve romper o seu medo. E muitas vezes, irmão, nós acabamos tomando decisões erradas por medo. Medo do quê, pastor? Não medo da palavra que Deus deu, não medo mas da situação, mas às vezes pelas pessoas. Eu vou usar hoje isso para que os irmãos entendam que Deus quer falar conosco. O maior medo às vezes é do que as pessoas vão pensar. O maior medo às vezes não é de decepcionar o Senhor. Eu estou falando de medo, não estou falando de temor, porque temor é respeito, né? Medo é o medo mesmo, é a pessoa se retrair, né? E esse é o medo de Jonas, de ir lá pregar, eles não aceitarem. Por quê? Porque o povo é ímpio, não é judeu. Então o povo não tem princípios. Esse povo não tem uma doutrina, esse povo não tem um início baseado na palavra de Deus. Então, como que o Deus, é a primeira vez que o Senhor na verdade manda alguém ministrar a palavra fora dos termos de Israel. Então, para você ver, diante da Bíblia, Jonas é o primeiro missionário que vai pregar fora da sua nação. Então você imagina, o Senhor dá ordem para ele, e o texto diz que ele, no seu coração, com medo, ele toma outro rumo. Ele vai, né, para o porto e vai pegar uma direção que Deus não quer que ele tome. Mas como nós sabemos, e esse é um do texto que nós traz uma das confirmações que Deus de fato tem o controle total nas tuas mãos, mesmo eu e você tomando a decisão certa ou errada, Deus, ele fica na mesma posição. Eu e você tomando decisões erradas, na desobediência, Deus continua sendo soberano. Porque quando Deus atribui essa direção, ou dá essa ordem, vamos usar isso, para que Jonas fosse, né, para Nínive, Deus sabe para quem ele está dando a palavra. Isso que eu queria que os irmãos já começassem a entender. Antes do Senhor entregar algo na minha e na sua mão, irmãos, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece o que Ele está entregando nas nossas mãos. Ele sabe da capacidade. E aí que é o confronto, porque na verdade Deus está olhando para mim, para você, como uma pessoa já capacitada para o seu propósito. O Senhor já está olhando para mim, para você, como um vitorioso já na sua presença. O Senhor já está olhando para mim, para você, como uma pessoa que Ele já está confiando, atribuindo essa missão, vamos usar isso, para que você, né, glorifique o nome dele, para que você se sinta, aleluia, honrado por ele. Porque o que acontece? Deus está escolhendo alguém, e na nossa visão, se nós fosse olhar agora, nós diríamos assim: por que Deus, pastor, sabendo que Jonas ia temer, ia desobedecer, por que Deus então entregaria essa missão a Jonas? Porque se Deus sabe que o Senhor não é capacitado para tal coisa, o Senhor entregaria. E aqui está um dos maiores mistérios da Bíblia: a escolha de Deus, irmão. Porque nós olhamos com o nosso olho carnal e se enganamos, olhando para pessoas, julgando com um pré-julgamento, dizendo: mas por que Deus escolheu fulano? Por que Deus escolheu Beltrano? Por que Deus confiou tal missão? Por que Deus confiou tal chamada, tal propósito na mão dessa pessoa?
Mas nós temos que entender uma coisa: o Deus que é todo soberano, Ele sabe para quem Ele está entregando o ministério. Ele sabe para quem Ele está entregando a chamada. Porque a diferença não está em Deus aqui, irmãos, no seu sentido soberano. A decisão é nossa. Nós que devemos entender que isso como uma honra de servir ao Senhor e ter uma missão atribuída à nossa vida, à nossa chamada, uma capacidade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos experimentar tão glorioso que é a intimidade, tanto glorioso que é servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Então o que está acontecendo? Não seria mais fácil Deus chamar alguém que tivesse uma coragem para ir lá? É o que era lógico. E Deus, irmão, muitas das vezes não vai, não, acho que nunca, Ele não usa a lógica. Porque na verdade, se Deus usasse só a lógica como uma escolha de um homem, Ele não seria Deus, Ele seria um homem. Se Deus pensasse como eu e você pensa, Ele não seria Deus, Ele seria um homem. Alabacalamandaio. Se Deus fosse lá no primeiro dia que Marta e Maria chamou Ele, curasse Lázaro, ninguém veria o tão milagre, o tão dono da vida que Ele é. Porque o texto, a palavra do Senhor diz que Ele dá vida e Ele tira a vida. Oh glória! Que Ele tem poder para ressuscitar. Aleluia! Então, para os irmãos entender, quando Deus escolhe esse tipo de situação na minha e na sua vida, que eu e você olhamos e falamos assim, até mesmo nós, imagina o Jonas. Eu imagino o Jonas. Por que o senhor foi confiar um negócio nesse da minha mão? Ele podia ter levantado o fulano. Ele podia usar o ciclano, que já é muito mais velho de ministério do que eu, tem mais experiência do que eu. Ele poderia ter levantado outra pessoa. Mas Deus está dizendo, eu quero manifestar o meu poder. E aqui que eu e você deve entender, um dos maiores propósitos de Deus, usar a palavra que Ele lançou na minha e na sua vida, para mostrar o poder que há no chamado, para que você confie que quem Ele chamou, Ele é fiel para capacitar, que quem Ele chamou, Ele é fiel para cuidar, que quem Ele chamou, Ele é fiel para guardar. Tarabacalamandaio. Porque se fosse eu e você, nós não escolhia Pedro, nós não escolhia Tiago, nós não escolhia João, nós não escolhia nenhum dos seus discípulos. Pela característica dele, nós não escolheríamos. E olhando para a minha vida, eu não me escolheria, irmãos. Aí os irmãos vão falar, pastor, mas o senhor é pastor, ou o senhor é consagrado, o senhor é homem de Deus, mas nunca foi assim. Nem sempre foi assim. É por isso que eu digo, falar hoje, me vendo pregar, me vendo falar da palavra, hoje vendo a vida que o pastor, por bondade de Deus, tem, seria muito simples. Seria olhar para mim e falar assim, ó, ainda bem que Deus te escolheu, mas e lá atrás? Mas e lá no início? Elebacalabaio, de calamandaio. E quando nós estava no mundo das drogas, e quando nós estava na prostituição, alguém olhar e falar assim, ó, é esse aí que eu escolhi Deus. Quem de nós olharia para hoje uma pessoa que está no mundo das drogas? Quem de nós olharia para uma prostituta e falar assim, ó, essa é uma missionária de Deus? Aí seria fácil, aí seria simples, né? Mas olha Deus mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder, a sua autoridade. Telebacalamandarai, elevasse de calabarúzia. Então eu sempre tive essa palavra comigo, né? E eu louvo a Deus por um varão que eu ouvi ministrar, que ele diz algo que eu tomei para minha vida. A mensagem de Deus, ela amadurece conosco. Nós amadurecemos com a palavra, né? Porque quando nós começamos a olhar as nossas dificuldades e olhar para a nossa vida e olhar Jonas trazendo para a nossa história, quantas vezes nós negamos o Senhor?
Quantas vezes nós negamos a ordem de Deus? Então, às vezes nós, quando eu comecei a ministrar, vou abrir para os irmãos, quando falava de alguém desobediente era Jonas. Era fácil pegar isso para usar, mas na verdade toda a correção vinda de Deus, irmãos, é uma edificação muito soberana para a nossa vida. Então tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, para você aprender, ser corrigido, é para que lá na frente você olhe para as pessoas que estão vindo, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão tendo dificuldade. Pastor, como eu devo fazer? Pastor, eu vejo às vezes as pessoas falar, pastor, está sendo difícil para mim nisso, e eu começo a observar, meus irmãos, que eram dificuldades que eu tinha lá atrás, dificuldades que eu tinha de entender muitas coisas que Deus começava a fazer na nossa vida. E eu olhando para um casal num período aí que a gente foi visitar, e eles mostrando, falando conosco acerca de alguns problemas, louvado seja Deus, eu olhei para minha esposa, para a pastora Thaís, e falei, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes? E hoje nós olhamos porque superamos pela graça de Deus, pela bondade de Cristo, pela capacitação do Espírito, e começamos a nos alegrar e entender que foi necessário passar, que foi necessário às vezes, irmãos, até mesmo o nosso erro, para nós aprendermos. Vir a dificuldade para nós aprendermos a confiar no Senhor. Vinha aquele momento de provação para que você entenda o que está gerando dentro de nós, o que está gerando no nosso ministério, o que está gerando no nosso caráter. É para glorificar o nome de Deus, é para que Deus revele, manifeste a sua autoridade. E olha o que ele vai viver, irmãos. Olha o que ele vai viver. Ele entra em um barco, ele entra dentro de um barco. O texto diz que ele pagou a passagem, irmãos, para Tarso. Olha para você ver que interessante. E esse termo é muito usado. Estou pagando o preço, pastor, por uma desobediência. Estamos pagando o preço. E às vezes esse termo começa a fazer parte da nossa vida. E nós começamos a entender que esse não é o propósito de Deus, que eu e você pague passagem da desobediência. Mas Deus quer que eu e você confia na palavra dele. E aí nós vemos ele pegar uma direção. E quando ele pega essa direção, irmãos, nós vamos ver o quão perigoso nós se tornamos quando estamos fora da direção de Deus. O quão perigoso é um homem e uma mulher desobedecendo à vontade de Deus. O quão perigoso é, às vezes, eu e você estar sangrando, não deixar Deus curar nossa ferida, e alguém vai vir pedir um conselho, quem sabe por nós estar machucados, nós darmos conselho errado, até mesmo usando a palavra. É por isso que Deus ele fala para Ezequiel, eu velo pela minha palavra para cumprir. E eu vou dar um recado para os irmãos aqui, é por isso que às vezes as pessoas olham e falam assim, o cara tá no adultério. Tem pastor, tem missionário, tem pessoas pregando aí e não está vivendo o que prega. Mas Deus usa. Por que Deus usa, pastor? Por causa da palavra dele. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. E aquele que está fazendo uso da sua palavra desornadamente, usando com benefício próprio, esse terá com ele no dia do juízo final. Então isso não cabe a mim, a você, avaliar ou criticar, cabe a nós orarmos, cabe a nós confiarmos na palavra do Deus Todo-Poderoso, porque olha o compromisso que Deus tem com a palavra dele. Deus deu a ordem para Jonas ir até Nínive, e é Jonas que vai até Nínive. Oh glória, aleluia. Mas pastor, ele está fora da direção, pastor, ele tomou um rumo diferente. E sim, mas ele é servo.
E o servo, quantas vezes eu e você como servos tomamos decisões erradas? Quantas vezes eu e você falamos, não, eu vou por ali que é mais fácil, eu vou fazer isso que é mais simples. E aí nós começamos a se encontrar como Jonas. Entramos em um barco, fora do propósito, e as pessoas que estão naquele barco começam a entender que algo está acontecendo. Por quê, pastor? Porque o texto é claro. Quando Jonas entra nessa embarcação, no meio dessa navegação, a Bíblia diz que o mar se enfurece. A Bíblia diz que aqueles marinheiros, aqueles homens, principalmente o capitão daquela embarcação, começam a entender que eles nunca enfrentaram tão fúria do mar naquele tempo, que algo de fato estava acontecendo. A Bíblia diz que Jonas está no porão dormindo, Jonas está tentando, quem sabe, escapar da situação. Aí a Bíblia diz que eles se ajuntam, começam a entender que há um propósito, há alguma coisa que está acontecendo, tem alguma coisa errada para ele estar passando por aquela turbulência. Aí a Bíblia diz que eles lançam a sorte e caem em Jonas. Quando a sorte é lançada, como um costume a qual aqueles homens tinham, cai sobre Jonas, eles perguntam para Jonas, declara quem você é. Quem é o seu povo? O que você está fazendo aqui? Aí Jonas fala, eu sou hebreu. É uma coisa que fala, eu sou crente, irmão. Sou cristão. Nos nossos dias de hoje. E o interessante, irmão, é que aqui eu me maravilho com o Jonas. É isso mesmo que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque Jonas fala assim, ó, eu estou fora da visão. Eu vou simplificar para os irmãos entenderem. Esse mistério está acontecendo por causa de mim. Porque na verdade, irmão, muitas coisas que nós estamos passando, muitas coisas que você está colhendo, vivendo, é porque nós sabemos que tem coisas aí que passou e nós desobedecemos. Que tem muitas portas que nós entramos que não foi Deus que abriu. Que muitas decisões que você tomou foi fora da direção. E isso, irmãos, esse texto é claro, começa a complicar o cenário. Porque não só Jonas está no estreito agora, como a embarcação inteira, as pessoas que estão à sua volta. E Deus está deixando claro para Jonas o seguinte, Jonas, não importa para onde você vai, eu te chamei. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, Jonas. Alabacala mandará mandaio. Aqui está um dos maiores textos da Bíblia que Deus tem compromisso com quem Ele chama. Porque aos nossos olhos parece que Deus está indo lá cobrar. Aos nossos olhos humanos parece que Deus está indo lá para cobrar, mas Deus não está indo lá para cobrar. Deus está indo lá para manifestar o seu poder, a sua glória, manifestar o seu poder, dizendo, ei Jonas, eu sou contigo, rapaz. Ei Jonas, eu te escolhi. E o negócio fica sério. Irmão. Porque eles devem tomar uma atitude. Por isso que eu li o texto com os irmãos do versículo 15 em diante. Porque a decisão que eles tomaram foi de jogar Jonas. Porque se esse é o problema, vamos jogar ele fora. Se isso é o que está nos impedindo, vamos jogar ele fora. E eu posso liberar uma palavra para a sua vida? Posso liberar uma palavra para a sua história? Quem sabe eu e você no fracasso, quem sabe eu e você por errar, por falhar, pessoas queriam nos jogar fora. Seria mais fácil tomar fora, seria mais fácil lançar fora. Escute isso que Deus está começando a falar conosco aqui. É mais fácil separar, é mais fácil divorciar, é mais fácil pôr para fora, é mais fácil abandonar. Rabacalabai é um problema. Diante dos homens, ninguém suporta. É por isso que eu devo esclarecer uma coisa para os irmãos, a maior verdade da Bíblia. Jesus não lança ninguém fora. Baracalabaio, elevar semidaio.
Elevar como um doromindaio. Porque olha para você ver, se nós somos um povo desobediente, se nós somos um povo que é desobediente, que serve a Deus de qualquer forma, não presta um culto a Deus, o que seria mais fácil para Deus, irmão? O que seria mais fácil para o Senhor? Ele precisa de nós? Ele depende de alguma coisa de nós? Não. Então o que seria mais simples Deus fazer? Seria mais simples Deus falar assim, ó, eu abri o mar, eu fiz de tudo por esse povo e esse povo não reconheceu a minha glória, não me reconheceu como o seu Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir tudo, eu vou tirar o fôlego de vida. O que nós faríamos? Medita um pouquinho se Deus agora se cansasse de nós e falasse assim, ó, eu vou tirar o fôlego de vida, eu vou lançar fora todos os desobedientes. Não sobraria um. Oh glória! Essa é a verdade do Evangelho, que os homens nos lançou fora. Meu Deus do céu! Mas a Bíblia diz, por isso que eu li com os irmãos do verso 15 em diante, olha o 17, mas o Senhor, eu quero que você guarde essa palavra na tábua do seu coração, mas o Senhor havia preparado um grande peixe. Pastor, quantas vezes nós temos desobedecido Deus e quantas coisas Deus tem preparado para que eu e você volte e obedeça a sua voz. Oh glória, elevar a mandaio. Mas Deus sempre está preparado. Eu vou liberar essa palavra para você tomar posse. Mas Deus sempre tem preparado algo, momento, pessoas, para que você reconcilie com Ele, para que você entenda que uma vez que Ele chamou, uma vez que Ele escolheu, está escolhido e pronto, está selado e pronto. Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele guarda, Ele salva, Ele usa, Ele restaura, Ele dá unção, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele cuida, alabacalamandaio, só para mostrar para mim e para você que verdadeiramente eu e você não tinha capacidade para ir lá fazer. Ele vai mostrar verdadeiramente que você não era apto, não era capacitado para tal missão, mas pela graça, pelo poder, pela autoridade. Então Ele está mandando eu dizer para alguém, ei, nunca foi pela sua força, nunca foi do seu jeito, sempre foi Deus, sempre foi Ele mostrando o caminho, sempre foi Ele te direcionando, sempre. Enquanto eu e você não entender isso, enquanto eu e você não entender que é a glória dele que é manifestada, que faz você, aleluia, prosseguir, que faz eu e você ter confiança. Aleluia, pastor, eu não sei pregar, mas quem usa é Ele, quem usa é o Espírito Santo. Pastor, como eu vou lá falar? Fala, porque sabe o que está acontecendo? É Deus que está mandando, e quando é Deus que está mandando, Ele está dizendo, ei, verdadeiramente foi eu que te chamei. Porque quando Jeremias temeu a chamada, ele disse, eu sou só uma criança, eu não tenho capacidade para ir. Deus disse, ei, você vai falar as minhas palavras, você vai falar aquilo que eu vou te mandar dizer, porque eu entendo que a confiança não está em mim, não está em você, não está na força do nosso braço, está na presença do eterno Deus, está na presença do Espírito Santo. É Ele que capacita, e aí você não pode menosprezar isso. Por isso que muitas vezes tomamos decisão errada, não vimos a glória. Sabe por quê? Porque não confiamos em Deus. Aí o que nós fazemos? Colocamos a nossa mão, pagamos o preço. Nós não esperamos o milagre, nós não esperamos a capacitação do Espírito, nós não esperamos o tempo de Deus. Aí tomamos decisão errada, infelizmente às vezes acabamos colocando pessoas da nossa família, alabacalamandaio, pessoas ao nosso redor, a passar processo que não era pra gente passar, era processo que eu e você devia estar glorificando, adorando, bendizendo e dizendo, graças a Deus eu obedeci a Deus, graças ao Senhor eu obedeci, porque esse é o testemunho que você vai contar, esse é o testemunho que você vai contar quando nós tivermos a capacidade de entender que quem faz é Deus, que quem opera é Deus, que Ele só precisa que você se posicione, confie e permaneça no centro da sua vontade.
Oh glória! Oh glória a Deus! Olha para os irmãos ver, irmão. Olha para os irmãos meditar. O que Deus preparou para Jonas? Um peixe, um grande peixe, na verdade. Ele não preparou outro barco. Então a forma que Deus vem às vezes confunde. Porque às vezes você está esperando que Deus prepare algo que nossa visão contempla, que a nossa lógica contempla. Mas quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, verá o milagre, virá coisas sobrenaturais. É por isso que ele fica lá 3 dias e tem um propósito desses 3 dias. Isso é uma palavra de arrebatamento também. Isso é uma palavra aqui de ressurreição de Cristo. Porque Cristo mesmo disse: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim convém que o Filho do Homem também fique no ventre da terra por 3 dias. Então é uma revelação do ministério. Para que algumas pessoas, quem sabe, desacreditassem dessa palavra, o Cristo, nosso Senhor Jesus, Ele testifica na nova aliança. Ele testifica que o que aconteceu com Jonas é verdadeiro. O que Jonas viveu é verdadeiro. Para um propósito. E aqui eu deixo claro para os irmãos o que era para Jonas ter feito. Por quê? Porque se em vez dele ir para o porão dormir, ele fosse orar... Eu vou usar o seguinte aqui, Deus que mandou eu pregar essa mensagem. Em vez dele usar o porão para orar, e não orou, ele teve que orar no ventre do peixe. Então, olha bem o que Deus está dizendo. Televasemi calamandaio. Elebaio sebi daruzi de calabarúzia. Se nós aproveitássemos o tempo que nós temos para orar, para buscar, para falar com Deus, para pedir coragem, para pedir força, eu e você não estaria pagando preço em embarcações que Deus não dá, em lugares que Deus não está. Nós não entraríamos por portas que Deus não está. Televar se mandou rebi calabaio, dizimau de caladizibaruzi de calamandaio, varai de calamando céu e dizibaui. Então olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo para nós. Irmão, quem é engolido por um peixe já era para ser morto já. Mas ele está vivo. Posso entregar uma revelação de Deus para a minha vida e a sua? Quantas vezes a provisão de Deus parece um peixe que nos engoliu? Jesus amado. Quantas vezes a provisão de Deus é um peixe que nos engole? Relevar semenderdai de calabaio. Pastor, eu não entendi. Quantas vezes Deus nos esconde? Oh meu Deus, nos deixa no escuro. Meu Deus, te levasse como no ventre de um peixe, num lugar que ele clama e diz que parece o inferno, que parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus nos abandonou. Talabacalabaio. Mas olha a oração de Jonas de lá do ventre, na situação mais difícil do seu ministério. Talabacalabaio, no maior momento de provação do seu ministério. Olha o que ele vai orar: na minha angústia, rabaio, sebi calambaio, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. Quem sabe Deus está permitindo essa situação para ouvir você clamar. Quem sabe o peixe está vindo nos engolir
engolir, só para Deus ouvir o clamor. Porque tem vezes que se tiver muito bom nós não clama, se tiver tudo bem nós não clamamos, se tiver tudo ao nosso favor nós não oramos, se tiver tudo do nosso jeito nós não clamamos, nós não buscamos a face de Deus. Então às vezes é necessário, no meio desse processo, labacalamandaio, e você passar situações só para mim você clamar. E sabe o que o texto diz? E ele ouviu o meu clamor, e ele ouviu o meu clamor na minha angústia. Eu não sei como você está, eu não sei que angústia tem te assolado, mas eu sei de uma coisa: na angústia só tem uma coisa a se fazer. Na angústia não é reclamar, na angústia não é fugir, na angústia não é colocar culpa, na angústia não é olhar para trás, na angústia é olhar para o alto, na angústia é falar: Deus, na angústia é clamar e falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Senhor, se eu estou vivo é porque tenho esperança. Senhor, se eu estou vivo é porque tem uma oportunidade. Se o Senhor preparou uma situação que ainda não me matou, é porque o Senhor tem um propósito. Se eu estou passando de novo por um processo tão árduo, tão difícil, e eu estou vivo, e eu estou respirando, é porque Deus está dizendo: ainda tem um propósito ainda. Pastor, mas eu não sou digno, eu desobedeci, eu estou colhendo o fruto da desobediência. Mas Deus está dizendo: mas isso tem te trazido angústia, então clame a minha face, então clame a minha presença, então me clame, alabacalabaio, elevar céu, porque no meio dessa angústia eu vou me revelar, no meio dessa angústia eu vou te dizer: Jonas, eu sabia, Jonas, que você ia correr da minha face, mas eu sabia também, Jonas, que você precisaria das minhas mãos. Jonas, eu sabia que você ia tomar um caminho diferente, eu sabia, Jonas, que você ia temer, eu sabia, Jonas, porque antes de você saber quem eu era, Jonas, eu te contemplei, antes de você saber quem você era, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado para essa missão, eu já tinha te separado para esse chamado. Então Deus está dizendo: confia no Senhor, confia nele, clame a presença do Todo-Poderoso. Oh, glória, aleluia. Então esse texto, uma das maiores revelações que o Senhor falava no meu coração, Relebaio, Sebi, Daruzi de Calamandaio, é que Deus sempre quer revelar o seu propósito. É que Deus, ele tem os seus escolhidos, e a quem ele escolhe ele capacita, e a quem ele envia ele é soberano para sustentar do início ao fim. Salomão diz que melhor são as coisas do final. Então eu e você pode começar, nessa experiência, ou você que já tem uma experiência, você que já desobedeceu. Eu já desobedeci a Deus, irmãos. Não vai pensando se aí que o pastor Laércio sempre andou certinho na direção. Aí, irmãos, muitas vezes eu errei, mas foi nesses erros que nós aprendemos a valorizar a palavra, a confiar na palavra. Porque entenda uma coisa, irmãos, pode ser que no início aí Jonas tivesse sido até reprovado, mas o Senhor preparou um peixe para ele ser aprovado. O Senhor elevar-se, bidará mandaio, elevar a calabarúzia. O Senhor preparou uma situação, e quem sabe Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou preparando uma oportunidade para que você que já tinha experiência de ter desobedecido, obedeça agora. Elevar-se de calabarúzia, e você entenda que é eu, Senhor, que me revela, é o Senhor que tem um propósito, é eu, Senhor, que tenho falado contigo, que tenho cuidado de ti. Alabacalabarauzi de calamandaio, é eu que te sustento, eu que te guio. Sou eu, Alabaio, que me apresento na sua frente. Sou eu que me revelo diante das situações da sua vida. Confie no Senhor. Confie na palavra. Confie naquilo que Ele tem deixado como ordem para mim, para você seguir. Fica com essa palavra, irmão.
Fique com essa mensagem. Aprenda como nós temos aprendidos. Porque a obediência traz muitos frutos, irmão. A obediência traz a revelação da pessoa de Cristo no nosso ministério. Traz a edificação, traz o milagre, traz o poder, traz a autoridade. O princípio é a obediência, obedecer a voz, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, os princípios de Deus. E os demais Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim, vai cuidar do nosso lar. E o nome dele será glorificado. E o nome dele será exaltado. Receba, irmão, Deus falando com você. Ouça a voz do Espírito falando, ouça Ele falando, eu preparei uma oportunidade nova, eu preparei um momento novo. Medita na letra desse louvor. Medita nessa letra. Olha para você ver. Quantas vezes eu e vocês deparamos como uma árvore cortada, pensando, meu Deus, e agora? Eu desobedeci, eu estou num vale, eu estou pagando um preço, pastor. Tá difícil. Mas Deus está dizendo, eu estou preparando uma oportunidade, eu estou preparando um momento, Shebaio. Isso não vem do homem, isso vem do Pai, isso vem do Eterno. A palavra é dele, a glória é dele, o chamado é dele, o escolhido é dele. Elebacalabaio. Receba aí. Vai recebendo aí, irmãos. A esperança está no Senhor. Alabacalabará, tarai de calamandaio, dizibaruz de calamandaio. Receba em nome de Jesus. Deus está preparando, escute bem isso. Por intermédio dessa palavra, Deus está ministrando nossos corações. Eu vou preparar o momento, eu vou preparar a hora. Alabacalamandaio, elevacebi calabaruze de calamandaio. Eu não te abandonei, eu não te esqueci. Alabacalama, eu não vou te lançar fora. Eu te quero perto de mim, diz o Senhor. Eu te quero na minha presença. Eu te dou mais uma oportunidade. Levanta, resplandeça e saiba que eu te escolhi. A palavra é dele, a resposta é dele. Elebacalabaramandaio, elevasse-me calamandarabagarabagai, devasse de calabaruz. Aleluia. Deus está dando uma oportunidade para nós escolhermos a melhor parte, a obediência, a confiança, alabacalabaio, a palavra, elevar a mandaio. Louvado seja Deus, irmãos. Receba em nome de Jesus. Stelebacalabai, xaramandaramangaio.
Louvado seja Deus. Receba a restauração. Receba em nome de Jesus. Receba a unção. Seja cheio da presença, porque a presença de Deus